Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério. Antes de iniciar o vídeo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, acionasse o sino aí de notificações e compartilhasse o vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas, ok? Desde já eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento. Olha, a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 5, no verso 16, que pelos frutos nós conhecemos o profeta e pelos frutos nós conhecemos a árvore, né? É interessante que nós muitas vezes priorizamos os dons do Espírito, os dons espirituais. E evidentemente que uma igreja, para que ela seja edificada de forma plena, é uma igreja que precisa produzir também e gerar os dons do Espírito, todos os dons do Espírito, né? Porque eles têm como finalidade a edificação da igreja. Então, uma igreja que falta determinado dom, ela vai ficar carente, né, sem edificação na determinada área. Então, se os dons visam edificar a igreja, é interessante então que toda igreja tenha os dons, de modo que a sua edificação seja plena, seja perfeita, seja saudável aos olhos de Deus. Ok? Então, o que acontece é que muitas vezes nós priorizamos os dons, porque nós queremos ser usados por Deus, nós queremos ser um instrumento no amor de Deus. Glória a Deus por isso, isso é bênção, né? Mas muitas vezes nós não damos tanta atenção aos frutos que nós devemos produzir, né? Em Gálatas 5:20 fala dos frutos do Espírito Santo, 5:22, aliás, né? Que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, autocontrole, fidelidade, etc. Ou seja, muitas vezes então nós não damos tanta importância aos frutos quanto nós damos aos dons. E em Mateus, como eu acabei de ler, no verso 7, no capítulo 7, no verso 16, o Senhor Jesus fala que são os dons que são exatamente o meio que a árvore ela se dá a conhecer, né? Os frutos, aliás, né? São os frutos que revelam o caráter da árvore. São os frutos que revelam a essência da árvore, a natureza da árvore, a qualidade da árvore. Então, se uma árvore boa, ela não vai produzir frutos ruins, né? Aqui diz, inclusive, não se colhe uva de um espinheiro. Quer dizer, um espinheiro não vai produzir uva jamais. E por que, então, que os frutos são responsáveis por revelar a essência, a natureza da árvore ou do profeta, já que nós estamos falando aqui de uma alegoria que o Senhor construiu? É que os frutos são, na verdade, a semente da árvore. É nos frutos que estão o código genético da árvore. O DNA da árvore estão nos frutos. Então, queridos, por que os frutos, então, são responsáveis por revelar a natureza da árvore ou do profeta? Por que por meio dos frutos nós podemos conhecer, então, a árvore, a qualidade da árvore? Exatamente porque os frutos carregam o código genético da árvore. Porque os frutos carregam o DNA desta árvore. Em razão disso, diferentemente dos dons, os frutos jamais podem ser objeto de plágio, de engano de um outro. Jamais um espinheiro produzirá uva. Jamais um espinheiro produzirá uvas, não é? Por quê? Porque os seus frutos carregam a sua genética, a sua natureza. Então, não são os dons. Os dons são dados por Deus. Muitos dons podem ser até aprendidos, mas muitos dons também podem ser objeto de fraude, de simulação. Pode ser objeto de engano, não é? Mas os frutos jamais. Ninguém consegue enganar o outro, porque não conseguirá produzir um fruto diferentemente da sua natureza. Então, amados, que nós venhamos priorizar os frutos,
né? Que é o amor, o gozo, o autocontrole, a longanimidade, e etc. Porque são esses que vão revelar a nossa natureza, são esses então que vão dar a conhecer a nossa essência, a nossa natureza, e jamais podem ser aí atributos dos dons, não é? Busquemos os dons, porque os dons são fundamentais para a edificação, mas os frutos são essenciais para que nós venhamos a nos dar a conhecer. Porque é pelos frutos que irão nos conhecer e não pelos dons, ok? Eu quero deixar essa palavra para você em nome do Senhor Jesus, que você busque os dons, busque principalmente priorizando os mais excelentes, depois eu quero falar sobre isso, mas não venha negligenciar a questão dos frutos. Nós precisamos produzir frutos, e esses frutos, dado que carregam o nosso DNA, a nossa essência, a nossa característica, a nossa natureza, irão dizer muito sobre nós, irão revelar a nós, ok? Então, se a revelação, através da revelação, nós somos usados a Deus para trazer à luz algo oculto e secreto na vida de alguém, os frutos traz à luz a nossa natureza que estava em secreto e oculta, a nossa essência, ela se dá a conhecer através dos frutos, ok? Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos produzir frutos, porque através deles a gente vai se revelar à humanidade, ok? Aí você pode perguntar, mas se uma árvore não tiver fruto, como é que eu vou conhecer então a sua natureza? Olha, se a árvore não tiver frutos, se ela não tiver frutos, aí nós podemos concluir, nós podemos tirar uma ilação quanto à sua natureza, ou seja, da sua esterilidade, porque toda árvore ela produz frutos, segundo a sua natureza. Bons ou ruins, eles vão produzir fruto. O espinheiro não produz uva, mas produz espinheiros. Tem gente que produz fruto demais, mas os frutos não são bons, não são agradáveis, não são palatáveis, não são apreciáveis. Muito pelo contrário, são frutos ruins, né? Oxalá que essa pessoa, com essa capacidade de produzir tanto frutos, viesse produzir frutos do Espírito Santo, frutos bons, frutos que pudessem saciar a fome do outro, ok? Em nome do Senhor Jesus, com base em Gálatas 5:22. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Os frutos que revelam a árvore, a natureza da árvore, porque eles carregam a essência, o DNA, o código genético da árvore. Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.